O Chile é um país localizado no sudoeste da América do Sul, banhado pelo Oceano Pacífico ao oeste e fazendo fronteira com o Peru ao norte, com a Bolívia a nordeste e com a Argentina a leste, e sendo o país mais próximo da Antártida e o mais austral do mundo. O Chile possui uma área de aproximadamente 756.096 km², sendo o sétimo maior país da América do Sul e o 37º maior país do mundo, e com uma população de cerca de 19.500.000 habitantes, o Chile é o sexto país mais populoso da América do Sul e o 62º mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse país sul-americano que é um dos países com mais vulcões ativos do mundo e também onde está localizado o deserto não polar mais seco e mais alto do planeta. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. De acordo com os restos arqueológicos mais antigos localizados em um sítio arqueológico da região de Monte Verde, acredita-se que por volta de 12.800 a.C., o território do Chile começou a ser povoado pelos primeiros humanos. Alguns vestígios encontrados na Gruta Fel na Terra do Fogo indicam que a presença humana nessa região remonta de cerca de 7.000 a.C. aproximadamente. Nessa época, se desenvolveu no norte do atual território chileno a cultura Chinchorro, um povo sedentário que habitava as áreas costeiras do deserto de Atacama e viviam principalmente da pesca, e são conhecidos por suas múmias consideradas as mais antigas do mundo. Por volta de 6.000 a.C., ocorreram mudanças climáticas e esses povos tiveram que se adaptar a um clima muito mais quente e muitos habitantes do norte foram obrigados a migrar para o sul, se estabelecendo no Vale Central e nas regiões costeiras. Também é datada dessa época a presença humana na região da Patagônia chilena, de acordo com vestígios de fogo, ferramentas líticas e restos humanos encontrados na Cueva del Milodón, que recebeu esse nome por causa das partes de uma preguiça gigante chamada de Milodon encontradas na caverna. A partir desse momento, se formaram os principais grupos indígenas chilenos, os Yagán, os Cauéscar, os Chonos e os Tehuelches na Patagônia, os Selknam na Terra do Fogo, os Mapuches no sul e no Vale Central, e os Diaguitas, os Atacamenhos e os Aimarás no norte. Em 1471, o Império Inca, sob a liderança do imperador Tupac Inca Yupanqui, avança para o sul subjugando os povos Aimarás, Atacamenhos e Diaguitas, e em 1485, após a vitória sobre os Mapuches na Batalha de Maulé, estende o território Inca até o rio Maulé. Em 1520, o navegador português Fernão de Magalhães, a serviço da coroa espanhola, se torna o primeiro europeu a chegar no atual território chileno, após atravessar o estreito que acabou recebendo seu nome. Fernão de Magalhães tomou posse das terras em nome do rei Carlos I da Espanha, e no dia 11 de novembro desse ano é realizada a primeira missa em território chileno. Em 1533, o Império Espanhol conquista o Império Inca, e no ano seguinte todo o território espanhol é dividido em governadorias. Dessa forma, o norte do atual território chileno passa a fazer parte da governadoria de Nueva Toledo, a região central se torna parte da governadoria de Nueva Andalucía e o sul passa a fazer parte da governadoria de Nueva León. Em 3 de julho de 1535, uma expedição liderada pelo conquistador espanhol Diego de Almagro parte da cidade de Cusco em direção ao sul através da trilha Inca, em busca de uma suposta cidade mais rica. E em 21 de março de 1536, depois de 9 meses de viagem, Almagro finalmente chega ao Vale de Copiapó, no norte do atual território chileno. Em 1539, é estabelecida a Governadoria de Terra Australis, abrangendo todo o território ao sul do Estreito de Magalhães. Nesse ano, outra expedição, dessa vez comandada pelo conquistador espanhol Pedro de Valdívia, parte em direção ao Chile, chegando no Vale de Copiapó em 1540 e dando início ao período conhecido como a Conquista do Chile. Pedro de Valdívia toma posse da região em nome do rei da Espanha, nomeia ela como Nueva Extremadura, e a conquistadora Inês Soares, que fazia parte da expedição, se torna a primeira mulher espanhola a pisar em terras chilenas. A expedição de Valdívia segue marchando para o sul, e em 12 de fevereiro de 1541, Pedro de Valdívia funda no vale do rio Mapucho a cidade de Santiago de Nueva Extremadura,
e em 11 de junho ele é proclamado capitão-geral, sendo estabelecida assim a Capitania Geral do Chile, também chamada de Reino do Chile, tendo Santiago como capital. No ano seguinte, é criado pelo rei Carlos I da Espanha o Vice-Reino do Peru, ao qual a Capitania Geral do Chile passa a fazer parte. A partir desse momento, os espanhóis lutaram contra os indígenas do norte na tentativa de consolidar o domínio hispânico sobre o território e iniciaram a ocupação dos territórios mais ao sul, onde fundaram várias cidades como La Serena, Concepción, Cidade Imperial, Valdívia, Vila Rica e Angol. Em 1555, a Governadoria de Terra Australis é incorporada à Capitania Geral do Chile. Nessa época, os Mapuches, comandados pelo líder militar Lautaro e também pelo líder Mapuche Caupolicán, iniciaram uma insurreição que levou à Guerra de Arauco e na Batalha de Tucapel, Pedro de Valdívia acabou perdendo a vida. As batalhas entre Mapuches e espanhóis seguiram, resultando na destruição de várias cidades espanholas no sul e quase acabou com o domínio espanhol na região. O governador García Hurtado de Mendoza conseguiu reconstruir várias cidades e o território chileno foi estendido para o leste da Cordilheira dos Andes, onde em 1568 é estabelecido o corregimento de Cuyo. Mas em 1575, já sob o governo de Rodrigo de Quiroga, um terremoto de 8,5 graus na escala Richter seguido de um maremoto atingiu Chile e destruiu a cidade imperial, Vila Rica, Valdívia e Castro. Em 1598, após a vitória dos Mapuches na Batalha de Curalaba, que resultou na morte do então governador Martín Núñez de Loyola, foi estabelecida a fronteira entre os assentamentos espanhóis e as terras sob domínio dos Mapuches no rio Biobío, encerrando assim o período da conquista do Chile e iniciando o período colonial. Em 1608, é aprovado pela coroa espanhola a escravidão Mapuche, permitindo a venda dos Mapuches capturados em combate. Durante o século XVII, o constante estado de guerra e a situação geográfica que mantinha a Capitania Geral do Chile longe das principais rotas terrestres e marítimas fez da região uma das mais pobres da América Espanhola. O século XVII ficou conhecido como o século do sebo, já que a exportação desse artigo junto com a carne seca e o couro para a região do atual Peru se tornou a principal fonte de receitas da precária economia da capitania. Nesse período, ocorreram vários grandes terremotos e maremotos na região, e entre os mais graves estão o terremoto de 13 de maio de 1647, que destruiu parte da cidade de Santiago, e o de 15 de março de 1657, que danificou completamente a cidade de Concepción. Ainda no século XVII, se formou na Capitania Geral do Chile uma nova estrutura social agrária que permitiu um amplo desenvolvimento da agricultura, e a partir de 1687, o Chile se tornou o celeiro do Peru devido à exportação significativa de trigo para essa região. Isso fez com que o século XVIII passasse a ser chamado de Século do Trigo no Chile. Em 1776, é estabelecido o Vice-Reino do Rio da Prata, ao qual o corregimento de Cuyo passa a fazer parte. Em 1798, devido a uma disputa entre Gabriel de Avilés, que era o governador da Capitania Geral do Chile, e o então vice-rei do Peru, Ambrósio O'Higgins, o rei da Espanha Carlos IV concede à Capitania Geral do Chile a sua independência do vice-reino do Peru. Em 1808, chega na Capitania Geral do Chile a notícia da invasão da França de Napoleão Bonaparte à Espanha e da captura do rei Fernando VII da Espanha. Então, em 1810, é estabelecida a primeira junta de governo do Chile, com a intenção de governar o Chile em nome de Fernando VII, tendo Mateu de Toro Zambrano como presidente e dando início ao período conhecido como Pátria Velha. No ano seguinte, Mateu Zambrano morre e a liderança política é assumida por Juan Martínez de Rosas, que convoca o primeiro Congresso Nacional, sendo o primeiro corpo legislativo estabelecido no Chile e um dos congressos mais antigos da América Latina. No início, o governo instaurado não tinha a intenção de promover a independência do Chile, mas tudo mudou com a chegada do soldado José Miguel Carrera ao poder, quando foram escritos os primeiros textos constitucionais e leis próprias.
Só que em 1813, as tropas monarquistas enviadas pelo vice-rei do Peru, José Fernando de Abascal, chegam no Chile, dando início à Guerra de Independência do Chile. Em 1814, com a ajuda de apoiadores da causa monárquica, as tropas monarquistas conseguem obter o controle do território chileno após derrotar as tropas patrióticas na Batalha de Rancagua, iniciando assim a chamada Reconquista. Os patriotas passaram a ser perseguidos e se refugiaram na região de Mendoza, onde se encontraram com o Exército dos Andes, comandado pelo general José de San Martín das Províncias Unidas do Rio da Prata. Então, nos primeiros dias de 1817, o Exército dos Andes cruzou a Cordilheira dos Andes e em 12 de fevereiro derrotou as tropas monarquistas na Batalha de Chacabuco, dando início ao período conhecido como Pátria Nova. O militar Bernardo O'Higgins foi nomeado diretor supremo e em 12 de fevereiro de 1818, no primeiro aniversário da Batalha de Chacabuco, declarou formalmente a independência do Chile, que foi confirmada com a vitória patriótica na Batalha de Maipú em 5 de abril. Já sob o governo de Bernardo O'Higgins, foi estabelecida a Constituição de 1822 e foram realizadas diversas obras de infraestrutura, mas O'Higgins conseguiu conquistar a antipatia do povo e, para evitar uma guerra civil, renunciou ao cargo em 1823. Em 18 de janeiro de 1826, é assinado o Tratado de Tantalco, colocando um fim à Guerra de Independência do Chile, e o arquipélago de Chiloé é incorporado ao território chileno. Após a renúncia de Bernardo O'Higgins, o Chile entrou em um período de instabilidade política chamado de Organização da República, que levou o militar Manuel Blanco Encalada a se tornar o primeiro presidente do Chile em 9 de julho de 1826, marcando o domínio do Grupo Federalista, a promulgação das leis federais e da Constituição Liberal de 1828. Só que essa legislação foi rejeitada, causando um caos no país e levando à Revolução de 1829, também chamada de Guerra Civil Chilena de 1829, entre os conservadores e os liberais. Esse conflito terminou em 1830 com a vitória dos revolucionários conservadores, marcando o início da República Conservadora e tendo José Joaquim Prieto como presidente. Em 1833, é aprovada a Constituição Política da República do Chile, dando fortes poderes ao presidente da República e que acabou com um período de anarquia no país e deu início a um período de estabilidade. Nesse período, foi descoberta a mina de prata de Chañarcillo, que junto com o trigo começaram a trazer riqueza ao país e levando a um crescimento da economia. Também teve início um período de expansão para o sul, com o estabelecimento de um assentamento chamado de Fuerte Bulnes no Estreito de Magalhães em 1843 e a fundação da cidade de Punta Arenas em 1848, e ferrovias, pontes e rodovias foram construídas. Só que essa estabilidade chegou ao fim com um conflito entre a Igreja Católica e o Estado originado pela chamada Questão do Sacristão, que levou conservadores a se juntarem à oposição, criando a Fusão Liberal Conservadora, e resultou na Revolução de 1859, terminando em 1861 com a vitória da Fusão Liberal Conservadora e dando início à República Liberal. Em 1865, tem início a Guerra contra a Espanha, também chamada de Guerra Hispano-Sul-Americana, entre uma aliança formada por Chile, Peru, Equador e Bolívia contra a Espanha, causada por inúmeras interferências dos europeus na região, na tentativa de retomar territórios perdidos. Essa guerra levou ao bombardeio da cidade de Valparaíso em 1866. As hostilidades terminaram ainda nesse ano e um armistício foi assinado em 1871. Em 1879, tem início a Guerra do Pacífico, entre o Chile e uma aliança formada por Bolívia e Peru por disputas territoriais no deserto de Atacama. Em 1881, o Chile renuncia à soberania sobre a Patagônia Oriental com a assinatura do Tratado de Limites de 1881, estabelecendo as bases da atual fronteira entre Chile e Argentina. Em 1883, as forças chilenas derrotam as forças bolivianas e peruanas e colocam um fim à Guerra do Pacífico ao invadir Lima e forçar a rendição do Peru. Como resultado desse conflito,
o Chile conquista os territórios do sudoeste boliviano ricos em recursos naturais como os campos de salitre ricos em nitrato da atual região de Chuquicamata, a região peruana de Tarapacá, além do importante porto de Antofagasta. Também em 1883 é concluída a chamada Ocupação da Araucania, também conhecida como Pacificação da Araucania, colocando um fim à autonomia territorial e política mapuche e concluindo assim a expansão chilena para o sul. Em 1886, José Manuel Balmaceda é eleito presidente e, graças à exploração das reservas de nitrato, o seu governo foi caracterizado pela modernização do sistema econômico, educacional e de saúde, além da construção de ferrovias cobrindo todo o país, e em 1888 o Chile anexa a Ilha de Páscoa ao seu território. Em 1891, um conflito entre o presidente Balmaceda e o Congresso Nacional desencadeou a Guerra Civil Chilena de 1891, também chamada de Revolução de 1891, entre o exército fiel ao presidente e a marinha em apoio aos parlamentares. Esse conflito terminou com a vitória das tropas parlamentares e deu início à República Parlamentar. Nos anos seguintes, o Congresso Nacional dominou a política do país e o presidente se tornou uma figura praticamente decorativa. Nas duas primeiras décadas do século XX, houve uma forte migração dos camponeses para as cidades, e isso fez com que eles se submetessem a condições de vida extremamente precárias, que ficou conhecida como a questão social. A alta taxa de mortalidade, o analfabetismo e as péssimas condições de trabalho, principalmente nas chamadas oficinas de nitrato, desencadeou uma série de protestos, e muitos terminaram de forma trágica devido à repressão militar. Em 1920, o advogado e político Arturo Alessandri é eleito presidente e consegue promulgar a Constituição de 1925, dando origem à República Presidencialista. Nos anos seguintes, os estragos causados pela Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 resultou em uma forte crise econômica no país. Isso levou o então presidente Carlos Ibáñez del Campo a renunciar ao cargo em 1931, e a instabilidade política resultou em um golpe de Estado em 4 de junho de 1932, que levou ao surgimento da República Socialista do Chile, mas que terminou já no dia 13 de setembro desse mesmo ano, com a renúncia forçada do presidente Carlos Dávila Espinosa. Nessa época, a mineração de nitrato chegava ao fim e começava a ser substituída pelo cobre, enquanto que a agricultura se recuperava rapidamente. Nas eleições presidenciais do Chile de 1938, o político Pedro Aguirre Cerda é eleito presidente, dá início ao período dos governos radicais e já no seu governo promove a industrialização e uma reforma social. Com o objetivo de buscar a independência econômica do Chile, foram criadas durante os governos radicais a Companhia Nacional de Eletricidade e a construção de usinas hidrelétricas, a Empresa Nacional do Petróleo e a Companhia do Aço do Pacífico. Com a morte de Aguirre em 1942, Juan Antônio Rios foi escolhido como seu sucessor e, por mais que tentasse manter a neutralidade do Chile durante a Segunda Guerra Mundial, a pressão externa forçou o Chile a romper relações com os países do eixo em 1943 e em 1945 foi declarada a guerra ao Japão como um requisito para a entrada do Chile para a Organização das Nações Unidas. Em 10 de dezembro de 1945, a professora Gabriela Mistral recebe o Prêmio Nobel de Literatura, se tornando a primeira mulher latino-americana a receber esse prêmio. Em 1958, o engenheiro e político Jorge Alessandri é eleito presidente e dá início a um período de tensões políticas no país. Em 22 de maio de 1960, acontece o mega terremoto de Valdívia, o maior terremoto registrado na história da humanidade, atingindo 9,6 graus na escala Richter, deixando cerca de 2.000 mortos e 2 milhões de desabrigados. Esse momento de tristeza é amenizado com a realização da Copa do Mundo de Futebol no Chile em 1962, sendo a terceira edição a ser realizada na América do Sul. Em 1970, o cirurgião e político Salvador Allende, do Partido Unidade Popular, é eleito presidente e seu governo foi marcado por problemas econômicos externos. Em 1971,
a indústria do cobre foi nacionalizada, mas isso não impediu uma crise econômica que resultou em uma hiperinflação que atingiu valores entre 600% e 800%. Essa crise desencadeou vários confrontos entre opositores e simpatizantes da Unidade Popular e resultou em um golpe de Estado em 1973, em que foi instalada uma junta militar de governo chefiada por Augusto Pinochet, o comandante do exército chileno. Em 1975, Pinochet deu início a uma série de reformas neoliberais que levou a um grande crescimento econômico no país, mas seu governo foi marcado por uma série de violações aos direitos humanos. Em 1978, o Chile e a Argentina se enfrentaram no conflito de Beagle pelo domínio das ilhas Picton, Nuevo e Lennox. Esse conflito quase resultou em uma guerra entre os dois países, que foi impedida pela mediação do Papa João Paulo II. Em 1980, é criada a Constituição Política da República do Chile, a Constituição atualmente em vigor. Em 1982, tem início uma crise econômica no Chile, que derrubou a economia, aumentou o desemprego e levou a uma série de protestos contra o governo. A redução do gasto social através da privatização de algumas empresas conseguiu recuperar o crescimento econômico do país, mas aumentou a desigualdade na distribuição de renda. Então, no final da década de 1980, teve início um processo de retorno à democracia que culminou no plebiscito de 1988, que decidiu pela retirada de Pinochet do poder. Augusto Pinochet deixou o cargo em 11 de março de 1990, colocando um fim à ditadura militar no Chile, e foi substituído pelo democrata cristão Patrício Aylwin. Em 1994, o Chile se torna membro da PEC, o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Nos anos seguintes, o Chile enfrentou importantes problemas ambientais como o terremoto Blanco em 1995, que devastou o sul do país, fortes secas em 1996 que prejudicaram a produção de energia elétrica e as enchentes de 1997. Nesse ano, como resultado da crise financeira asiática iniciada anos antes, o crescimento econômico estagnou e o desemprego começou a aumentar no país. Em 2000, o economista Ricardo Lagos é eleito presidente e teve que enfrentar os problemas da crise asiática. Seu governo recebeu diversas críticas, mas conseguiu avanços na política externa. Em 2006, a médica Michelle Bachelet é eleita presidente, se tornando a primeira mulher a governar o país. E em 2010, o engenheiro Sebastián Piñera assume a presidência, se tornando o primeiro presidente de centro-direita do Chile após 52 anos. Já no início do seu governo, em 5 de agosto, acontece o colapso da mina de San José, deixando 33 mineiros presos a cerca de 270 metros de profundidade durante 69 dias. Esse evento comoveu todo o país e o resgate dos mineiros foi acompanhado em todo o mundo. Em 2014, Michelle Bachelet assume a presidência pela segunda vez e seu governo foi marcado por tragédias como o grande incêndio de Valparaíso, o maior incêndio urbano da história do país. Já em 2017, uma série de incêndios florestais ocorreram nas áreas sul e central, se tornando o pior grande incêndio do Chile. Em 2019, ocorreram no Chile os maiores protestos desde a redemocratização do país, reclamando do alto custo de vida e reivindicando a criação de uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição de 1980. Em 11 de março de 2022, o político Gabriel Boric se torna o atual presidente do Chile e em 4 de setembro, o texto de uma nova Constituição foi rejeitado em um plebiscito. Atualmente, a economia do Chile é conhecida internacionalmente como uma das mais sólidas da América e apesar das várias crises enfrentadas durante a história, o Chile teve um crescimento significativo e sustentável nos últimos anos. O país tem uma economia baseada na exploração e exportação de matérias-primas, tendo o cobre como principal produto, do qual o Chile é o maior produtor mundial. O PIB per capita do Chile é de aproximadamente 17.800 dólares, sendo o terceiro maior da América do Sul e o 57º maior do mundo. O Chile é considerado um dos países mais desenvolvidos da América Latina, possuindo altos níveis de progresso social em comparação com o restante da região. O IDH do Chile é de 0,855,
o que é considerado muito alto, sendo o maior da América Latina e o 42º maior do ranking mundial. E essa é a história do Chile, esse país de paisagens extremas e muitas belezas naturais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.